Oi para você que está assistindo a mais uma aula do nosso seminário de teologia. E iniciamos na última aula os panoramas dos livros do Novo Testamento. Hoje damos início ao livro de Marcos. E se eu pudesse, eu gostaria de fazer isso em todas as aulas do nosso do panorama dos evangelhos. E se você estiver anotando, anote isso. O título dessa aula, se eu pudesse dar, seria Jesus, o servo vitorioso. Se você não está com a sua Bíblia aberta do seu lado, corre, pega a sua Bíblia, abre no celular, deixa algum lugar aí, algum espaço para você anotar. Vão ser muitas informações importantes, mesmo sendo uma aula, entre aspas, curta, e sendo só um panorama, não vamos nos aprofundar muito no Evangelho de Marcos, mas existem muitas coisas que você pode aprender e levar para a sua vida, que eu tenho certeza que vão edificar a sua vida. Amém? Você já vai entender daqui a pouco o porquê desse título, Jesus, o servo vitorioso. Mas já te adianto, o Evangelho de Marcos é como um filme de ação. E ele começa de uma forma direta, sem rodeios, e cada cena nos mostra Jesus em movimento, em serviço e em entrega total. Então já pega a sua Bíblia e se prepare para anotar muitas coisas nessa aula. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 10, versículo 45 de Marcos, que vai dizer o seguinte: Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Diferente de Mateus, Marcos, ele não começa com uma genealogia, como vimos nas aulas anteriores. Ou diferente também de Lucas. Ele traz mais detalhes ali da infância de Jesus, a gente vai ver isso na próxima aula. Marcos, ele começa direto ao ponto. Ali no primeiro versículo de Marcos é: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui não tem enrolação. Logo no primeiro versículo, já estamos vendo João Batista, o batismo de Jesus e o início do ministério público. Aqui nós não vemos como Jesus nasceu, onde ele nasceu, o que aconteceu. Não, não, não. Marcos, ele é bem direto. Por quê? Porque Marcos quer mostrar Jesus em ação. É por isso que esse evangelho é o preferido muitas vezes para evangelização em contextos difíceis. Ele é direto, prático, mas também cheio de poder. Todas as aulas, quando eu for fazer, eu quero organizar nessa ordem. Antes, então, de começar a falar sobre o evangelho em si, sobre a palavra aqui de Marcos em si, eu quero destacar sobre quem foi Marcos. Marcos, bom, ele é o autor aqui que nós consideramos do evangelho aqui. E quem foi Marcos? Marcos, ele era conhecido também como João Marcos. Ele não foi um dos 12 discípulos, assim como o próximo evangelho que vamos ver de Lucas. Eles não caminharam junto com Jesus, ou seja, não viram Jesus face a face, mas ele era alguém muito próximo dos apóstolos, principalmente de Pedro. Ele também teve contato ali com Paulo e Barnabé, mas o mais interessante da história de Marcos é que ele falhou. Ele abandonou Paulo em uma viagem missionária, ali em Atos, no capítulo 13, versículo 13, e por isso ele causa uma separação entre Paulo e Barnabé. Barnabé era seu primo, primo de Marcos. Mas ele foi restaurado. Paulo mais tarde reconheceu Marcos como um cooperador fiel, ali em 2 Timóteo, no capítulo 4, e Pedro o chama de meu filho em 1 Pedro, no capítulo 5, se eu não me engano. Isso mostra que Deus usa até aqueles que falham. E sabe o que é lindo? O Evangelho de Marcos é exatamente isso. A história do servo que levanta os caídos, que restaura os improváveis e serve com compaixão. Como eu disse na última aula, Jesus às vezes tem uma estranha mania de usar pessoas assim como eu, talvez assim como você, improváveis para uma obra tão linda. Vamos então primeiro falar sobre a influência apostólica que teve sobre Marcos. Isso é algo importantíssimo da gente explicar aqui, não foi algo que eu falei sobre Mateus, porque Mateus ele estava presente com Jesus, ele caminhou com ele, ele viu os fatos, mas Marcos não. Então,
Agora você pode até estar se perguntando: se Marcos não caminhou com Jesus, como ele pode escrever um evangelho que mostra tanto sobre as obras de Jesus? E ainda vou dificultar até um pouco mais essa pergunta. Quando vemos Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, nós vemos que Marcos possivelmente foi, e nós acreditamos, eu acredito nisso, os estudiosos acreditam nisso, que Marcos foi o primeiro evangelho ali a ser escrito. E que tanto Mateus quanto Lucas se basearam no que Marcos escreveu. Então, como que Marcos pode ser uma referência ali entre os evangelistas, sendo que ele nem caminhou com Jesus, ouviu ele face a face? Segundo a tradição da igreja, Marcos escreveu os seus evangelhos baseado na pregação de Pedro. Ele atuava ali nas viagens como um intérprete e registrava tudo o que ouvia. Isso explica até o estilo direto ali de Marcos, é um estilo mais simples, só que cheio de ação. É típico da linguagem de Pedro. Eu acho que é bem claro que Pedro gostava, era alguém que gostava ali da ação. Nós vemos até quando os soldados foram prender Jesus, Pedro foi o primeiro ali a sacar uma espada e cortar a orelha daquele soldado, tentando matá-lo ali. Por quê? Porque Pedro era esse cara impulsivo, esse cara que muitas vezes falava sem pensar, esse cara que às vezes, muitas vezes era bravo, e ele, Pedro, era o cara da ação, e ele transmite isso para o seu discípulo. Ora, o discípulo, ele normalmente não é igual ao mestre, aquele que ele segue. Marcos é exatamente isso. Aqui no Evangelho de Marcos, nós podemos ver claramente como seria, e eu arrisco dizer até mesmo como se Pedro tivesse escrito. Marcos, ele mostra que as características de Pedro. O foco aqui de Marcos é nos milagres, nos gestos, mais nas ações. Por isso que o título que eu poderia dar aqui é o servo vitorioso. Aqui Jesus é apresentado como servo. Então Marcos ele não investe muitas páginas, muitas palavras em discursos longos, mas ele foca, ele vai direto ao ponto ali nas ações e milagres de Jesus. O fato também é que Pedro aparece frequentemente com suas falhas expostas, e aqui mais do que nos outros evangelhos. Aqui mostra Pedro negando Jesus, ele não entende os ensinos, ele dorme no Getsêmane. Só alguém muito próximo de Pedro e com muita humildade escreveria isso. Esse daqui é um evangelho cheio de autenticidade. Então, agora que você sabe um pouco sobre o autor, eu não quero entrar muito detalhado na vida de Marcos, mas apenas uma introdução. Vamos agora realmente para o conteúdo que está aqui. O foco desse vídeo, desses panoramas e de todos os outros panoramas não vai ser na vida do autor, mas vai ser no livro. E cada livro fala sobre a pessoa de Jesus. Então vamos lá. Para quem ele escreveu e por quê? Marcos escreveu para cristãos gentios, especialmente os que estavam ali em Roma. Então Marcos ele escreve para os romanos, muitos dos quais estavam enfrentando perseguições. A linguagem dele é simples, ela é direta, ela é cheia de ação e ele explica termos e costumes judaicos porque seu público não era judeu. Isso até é algo que eu esqueci de colocar aqui, mas eu queria muito destacar. O Espírito Santo me trouxe aqui à memória. Os judeus, se quando você for pesquisar, você vê histórias, isso a gente pode ver até em filmes, nós vemos que os judeus eram justamente essas pessoas da ação. Nós vemos que me perdoe os judeus, os romanos eram essas pessoas da ação. E quando nós vemos, por exemplo, os gregos, nós vemos que eles valorizavam muito os discursos dos gregos, mas os romanos eles eram um pouco diferentes. Eles valorizavam as batalhas, as guerras. Quando é contado histórias de personagens romanos, eles enfatizam muito mais a ação daquele personagem do que o discurso dele em si. E da mesma maneira, Marcos faz aqui. A realidade ali de Roma era de perseguição entre os cristãos gentios que haviam se convertido ali. E no meio da dor, Marcos queria lembrar aos cristãos perseguidos ali em Roma. Jesus também sofreu.
ele também foi rejeitado, mas ele venceu. Por isso, esse evangelho é como uma âncora. Ele nos segura nos dias difíceis, sabe? Mostrando que o caminho do discípulo e é de serviço e cruz, mas também de vitória, e por isso o servo vitorioso. Você está entendendo? As marcas do Evangelho de Marcos. Isso é algo que eu preciso também destacar aqui, como eu disse na aula anterior, sempre que eu for falar sobre os evangelhos sinóticos, um dos pontos muito claros que você tem que ter muito claro aí e no seu caderno anotado e na sua mente é isso. Existem pontos particulares de cada evangelista. Mateus, Marcos e Lucas não são iguais. Mesma ótica, mesma visão, mas não iguais. Nós podemos observar aqui no Evangelho de Marcos que ele tem, como eu disse, um estilo ágil. Marcos usa mais de 40 vezes a palavra imediatamente, que no grego vai ser eusis. Ele quer mostrar que Jesus age. Ele não é um mestre teórico apenas, ele ensina com as mãos, ele ensina com os pés, ele ensina com o toque, ele ensina com a cruz. Nós temos também em Marcos um ênfase nos milagres. Enquanto outros evangelhos destacam longos discursos, Marcos destaca os feitos de Jesus. Curas dos cegos, dos surdos, dos leprosos, Jesus libertando endemoniados, Jesus acalmando a tempestade, Jesus andando sobre as águas. Jesus é apresentado como o servo com autoridade sobre o pecado, a enfermidade, os demônios e também a própria morte. Jesus é o servo profetizado. Sabe aquela profecia de Isaías sobre o servo do Senhor? Nós vimos isso, acredito, nas aulas de Panorama. E Marcos conecta tudo isso, ele faz uma conexão de tudo isso a Jesus. Lembra de Isaías 53 que vai falar: ele foi transpassado pelas nossas transgressões? Esse é o Jesus que Marcos mostra, a identidade como servo. Ele serve lavando os pés, ele ama os excluídos, ele toca os leprosos, algo que era absurdo na época, porque era uma doença, eles eram considerados impuros, e Jesus não olha com esse olhar de excluí-los, mas toca neles, cura eles e se aproxima desse que todos ali à sua volta rejeitavam. Mais uma vez, Jesus escolhendo se relacionar com improváveis. Jesus, ele entrega a sua vida por amor. Jesus não veio com uma coroa de ouro e com um manto chique em seus ombros, como era o que muitos judeus estavam esperando. Até por isso mesmo que os judeus se alarmaram tanto quando viram Jesus, porque era muito contra a ideia, a imaginação que eles tinham do Messias. Jesus não veio assim. Ele não teve coroa de ouro, ele não teve um manto chique em seus ombros, mas ele veio com uma coroa de espinho cravada em suas testas e uma cruz pesada em seus ombros. Aqui em Marcos também temos o caminho da cruz. A metade final ali do Evangelho de Marcos é totalmente voltada para a cruz. Marcos dá um grande destaque, uma grande ênfase nessa parte. A cada capítulo, Jesus vai se aproximando mais de Jerusalém, preparando os discípulos para entender que a glória do reino viria pelo sofrimento. Temos até aqui em Marcos, no capítulo 8, versículo 34, que vai dizer: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui Jesus nos dá um direcionamento. Então, ok, você deseja segui-lo? Tudo bem. Primeira coisa, você precisa negar a si mesmo. Segundo passo, tome a sua cruz. É impossível seguirmos a Jesus sem antes negar a nós mesmos, os nossos desejos, muitas vezes os nossos sonhos, se não estão alinhados com a vontade de Deus. É impossível seguir a Cristo se não tomarmos a nossa cruz. Isso não era fácil de ouvir, nem naquela época, e eu sei que hoje também não. Mas essa é a marca do verdadeiro discípulo, esse é o verdadeiro evangelho. Jesus não nos chama para uma vida confortável,
mas ele nos chama para renunciar o que precisamos renunciar, para negar o que tivermos que negar e segui-lo. Eu quero deixar algumas aplicações práticas aqui para você sobre a aula de hoje. Primeiro, Jesus é o servo, então nós somos chamados a servir. Olha, você tem servido ou você tem esperado ser servido? A sua vida tem girado em torno, talvez por uma posição muito importante dentro da sua casa, talvez pela uma posição na empresa que você trabalha, mas não importa a sua posição, mesmo Cristo sendo Deus, não se viu igual a Deus, mas não se viu por usurpação ser igual a Deus, mas se fez homem. Ele se encarnou e veio para a terra para nos servir. O que você está esperando para ser como ele? O seu título, a sua posição, o nome que você tem na sua família, talvez o nome do seu pai, não tira esse direcionamento que Cristo dá da sua vida. Nós precisamos e somos chamados para servir. Marcos é o evangelho da ação. E o evangelho é ação. Não basta falar de amor. Não basta pregarmos, subirmos em altar para falar sobre o amor. Nós precisamos viver esse amor dia após dia. Uma outra aplicação prática e a última aqui para a gente poder concluir o vídeo de hoje, entrar na conclusão é: o caminho da cruz é real. Nós não seguimos um conquistador político, como era a visão dos judeus que eles tinham de um Messias naquela época, mas seguimos um servo crucificado. O Evangelho de Marcos nos mostra que Jesus não reina apesar da cruz, ele reina por causa da cruz. A sua obediência, sua entrega, seu serviço até a morte nos abriram o caminho da salvação. E agora ele nos convida: siga-me. Sirva como eu servi, ame como eu amei. Esse é o Evangelho de Marcos. Ele é maravilhoso, ele é lindo, ele mostra uma visão de um Deus não distante, mas um Deus que se fez homem e que veio para nos servir. Então, eu quero deixar alguns desafios aqui da semana para você. Quando você lê Marcos, não leia com os mesmos olhos de antes, mas procure enxergar, agora que você conhece, aquilo que você está lendo. Outro desafio: escolha uma pessoa ou grupo que você possa servir de uma forma prática e silenciosa. Não seja como os fariseus que buscam apreciação, que buscam aplausos dos outros para poder servir. Não, não. Escolha uma pessoa para poder servir de forma prática e no secreto. E o Deus que te vê no secreto, ele te recompensará. E para finalizar a aula de hoje, eu quero deixar uma pergunta para você. Você tem vivido o evangelho apenas com palavras ou com atitudes? O evangelho não é só palavra, e aqui, como vimos em Marcos, o evangelho é ação. Eu te aguardo na próxima aula para nós iniciarmos o livro de Lucas. E uau, que livro! Vai ser uma aula sensacional. Acredito que uma das mais profundas aqui dos evangelhos, porque temos muito, muito, muito para poder falar ali no livro de Lucas. Então não perca. Eu te aguardo amanhã para mais um vídeo sobre teologia do nosso panorama do Novo Testamento. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida.